para realinhar as órbitas dos planetas. Olá, meus amigos de todo o planeta Terra, no ar aqui pela TV Mundi, a TV da Nova Era, mais um programa Expedição Segundo o Sol. Hoje, ao invés do relato das viagens, eu vou fazer uma pequena pausa para explicar sobre um tema muito importante, que é um dos motivos principais da expedição. E, na verdade, um motivo de busca, e, na verdade, descoberta, enfim, uma pesquisa, digamos, de alguma forma científica. Se bem que a palavra científica não é muito correta nesse caso. É falar sobre a unidade. É isso mesmo. Há uma nova consciência pairando sobre a Terra, sobre a humanidade, e trazendo um novo paradigma. Alguns conceitos assim milenares que nós trazemos estão começando a se quebrar. Então eu vou levantar nesse programa hoje alguns elementos, inclusive astrológicos, que possam dar referência a esses novos paradigmas. Bom, a unidade vem sendo observada como uma nova forma de consciência. Vejamos, nós temos uma consciência que é confirmada, digamos assim, pela ciência, de que nós somos seres separados. Isso leva a uma série de prerrogativas e posturas e comportamentos diante das coisas da vida e da sociedade, embasada nesse princípio. Aliás, eu sempre gosto de lembrar o seguinte, né? Mesmo que você não goste e não entenda nada sobre filosofia, né? Você vive dentro dela, você vive em função de certos preceitos. Mesmo que você não goste, deteste política, você vive a política, mesmo não gostando, porque ela está dentro da tua vida. Quando você tem ambições e busca certas coisas, tem por trás disso embasamentos filosóficos. Então, o que mais realmente se destaca é esse, o conceito da separatividade. Eu sou um ser único e individualizado, formado de cabeça, tronco e membros. Você está aí, é um outro indivíduo. O mar, os animais e as plantas. Quais são os reinos da natureza? Animal, vegetal, mineral. Né? Dentro do reino humano, 2 sexos, raças. Enfim, isso você transporta para o seu dia a dia. Tudo está separado. Então, consequências. O rio Tietê está poluído. Né? Vamos salvá-lo, mas não é algo que você sinta como sendo seu, né, efetivamente. Te incomoda, te perturba, mas há você, porque ele é uma entidade, um ente separado. Então, esse princípio da separatividade gera uma série de outras situações. Então, surgiu a partir dos anos 90, e mais agora nos anos 2000, uma nova ideia de perceber-se o mundo, né, e as coisas, que é o conceito da unidade. Então, peraí, talvez não sejamos tão separados assim. Em algum instante estamos unos, né? Então vamos buscar elementos. Eu gosto de fazer assim uma brincadeira em aula, palestras, que é assim com a mão, né? Então veja assim, eu tenho 5 dedos aparentemente independentes, né? Vamos imaginar, hipoteticamente claro, que eles fossem possuidores de consciência, né? Então esse mindinho aqui sabe que ele é um, e esse aqui, etc, etc. Aí, de repente, esse aqui dá um tranco para cá, né? E esse se altera. Ele vai pensar, mas por que eu me mexi se eu não tenho relação nenhuma com esse dedo de cá? Né? Na verdade, eles não percebem, né, que eles estão presos a um eixo comum. Tá? Então, assim é a natureza humana. Nós não percebemos, somente de certas reações que a incomodam. Mas por quê? Né? Então, no céu, por exemplo, os planetas eles se abalam em suas órbitas a partir das órbitas dos outros. Não porque há efetivamente uma massa planetária ali diferenciada, mas porque existe uma energia combinada, o sistema solar é único. E assim, todas as grandezas, né? O sistema solar, a galáxia, o universo, o macro e o micro. Eu queria que vocês observassem aqui no mapa, né, o planeta Terra. Se você observar, o elemento que permite a continuidade não é a terra, é a água. Então, no século XIX, 1800 e alguma coisa, desculpa, eu não sou péssimo com datas, tá? Mas foi naquela época, foi feita a primeira viagem de circunnavegação ao redor da Terra. Ou seja, um camarada lá pegou o naviozinho e fez uma viagem completa, né? Passando por todos
os mares e canais e fechou uma viagem. Toda a humanidade, a partir de então, absorveu essa compreensão de que há uma unidade sem começo, sem fim, durante toda a Terra. Ao mesmo tempo, alguns fenômenos correlatos aconteciam, né? No campo econômico. Então, lá o camarada Marx e Engels determinavam o comunismo, o socialismo. Pela primeira vez, o valor das coisas não estava na coisa em si material, mas no trabalho envolvido por aquilo ali, que era uno. Então, tudo era de todos. Então, uma ideia absolutamente revolucionária para a época. Ao mesmo tempo, Freud, suas experiências com o inconsciente, determinando que o ser humano não se bastava no físico, mas que havia um inconsciente, né, uma coisa invisível, que também fazia permuta com todos os outros. Um seguidor dele, em seguida, Jung, continuando o seu trabalho, conseguiu encontrar uma coisa chamada inconsciente coletivo, que movimentava as massas todas da humanidade, né, em função disso, né? No plano religioso, o nosso querido lá, Allan Kardec, estipulava o Espiritismo. Pela primeira vez, alguns conceitos não ortodoxos da religião, identificando não mais a religião como busca da divindade, mas a espiritualidade que permeia tudo. Ao mesmo tempo, a teosofia, com Blavatsky, também instituía para o mundo ocidental a ideia da espiritualidade, o conceito do mundo astral. Fenômenos aparentemente distantes, mas unidos por essa questão da unidade. E, por fim, na arte, uma grande renovação chamada cinema, né? De repente, o camarada ia numa sala escura, se envolvia com uma história, se perdia dentro daquela história, se envolvia tanto que quase era a sua história. Os atores podiam estar até mortos, efetivamente, mas estavam vivos ali. O cinema transpunha, então, o homem para um contato interdimensional, multidimensional. E, para dar referência a esses fenômenos todos, um planeta no céu era descoberto. Netuno, deus das águas, que representa a compreensão de unidade, espiritualidade. Todos esses fenômenos entrelaçados, então, representam que o homem começa, então, no século XIX, a ter uma nova compreensão das coisas, não mais separatividade, mas a unidade. Vamos ver como é que tudo isso se compõe na prática. Vamos transportar tudo isso agora para o século XXI e ver como é que isso acontece. Vou pedir um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta com a expedição Segundo o Sol. Até já.